Oi pessoal, aqui é o professor Roberto do canal Rodberto. Antes de mais nada gostaria de avisar que os dias que eu não tiver disponibilidade de poder fazer a gravação na escola, onde eu apareço explicando as aulas, vou tentar usar outro método, certo? Explicando através da tela do computador, mas vou tentar ser o mais claro possível, tá? Então vamos à aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre notação científica. Vocês estão vendo aqui que a notação científica tem uma determinação aqui, uma definição de A vezes 10 elevado a N. Na realidade, a notação científica, quando são números muito grandes ou muito pequenos, a gente transforma ele num produto, onde o primeiro termo é um número entre 1 e 10, e o segundo é uma potência de 10, com expoente positivo ou negativo. Como eu estou mostrando aqui, vocês podem ver aqui, A vezes 10 elevado a N. Então, o A aqui embaixo diz que o A é um número entre 1 e 10. E o N é um expoente positivo ou negativo. Nós vamos agora entender um pouquinho mais. Vou passar agora os slides para você poder ver, tá? Vamos lá. Clicamos aqui, vai aparecer os slides. Pronto. Notação científica. O que é notação científica? Né? Vamos lá. O que é escrever um número em notação científica? Bem, nada mais é do que expressar um número através de um produto, em que o primeiro fator é um número compreendido entre 1 e 10 e o segundo fator é uma potência de 10, com expoente positivo ou negativo, não importando quanto é grande este número ou quanto é pequeno. Ele está dizendo assim que é uma multiplicação. Fatores são multiplicações, como se fosse 2 vezes 3. 2 é um fator, que seria o primeiro fator, e 3 seria o segundo fator. Mas em notação científica nós vamos aplicar dessa mesma forma. Vamos dar sequência. Exemplo de alguns números pequenos. Nós temos alguns exemplos de números pequenos. A massa real em gramas do prótons, nêutrons e elétrons. Vocês podem ver que é zero, com infinitos zeros aqui. Infinitos não, porque termina, né? Mas você vê com vários zeros e no final uma numeração. Esses são números muito pequenos. Vamos ver alguns números muito grandes. Temos aqui a distância média do Sol aos planetas. Não esquecendo, tá, pessoal, que Plutão deixou de ser planeta. Mas vamos usar ele aqui como uma referência para entender a transformação em notação científica. Vamos ao próximo slide. Mas esses números podem ser escritos em notação científica e ficariam assim. Olhem aí, o prótons, que nós tínhamos 0, todos esses zeros, mais 1,67252, em notação científica fica 1,67252 vezes 10 elevado a menos 24. Só voltando, como eu tinha dito, notação científica, a gente vai transformar este número, certo? Numa multiplicação de dois fatores, em que o primeiro fator é um número entre 1 e 10. Multiplicado pelo segundo fator, que é uma potência de 10 elevado a um determinado expoente, certo? Nós temos esses três aqui. Vocês vão entender aonde aparecem esses números aqui. Os exemplos das distâncias média do Sol dos planetas. Nós temos exemplo Mercúrio, 57.900.000, e ele transformando em notação científica fica 5,79 vezes 10 a sétima, certo? Vamos também, pode ver que novamente que é uma multiplicação em que o primeiro fator é um número entre 1 e 10, 5,79, e o segundo é uma potência de 10 elevado a um expoente, nesse caso 7. Nós vamos verificar agora pelos exemplos como é que acontece isso, tá? Primeiro, para os números muito grandes, é só andar casas decimais para a esquerda. Para a esquerda, para frente, até chegar à casa decimal do primeiro número.
O exemplo que nós temos é esse daqui, ó, 57.900.000. Então, eu vou andar para a esquerda. A vírgula que está aqui no final, lembrando, como eu já avisei meus alunos, quando um número não tem vírgula, a vírgula está sempre no final. É que não há necessidade de colocar a vírgula quando ela não está. Então, ela vai pegar, andar daqui e tive que andar até os 5,79, tá? Porque tem que ficar entre 1 e 10. Multiplicamos com a potência de 10, e da onde apareceu esse 7? Esse 7 aparece justamente na quantidade de casas que a vírgula andou, de onde ela estava para onde ela foi ficar agora. Então, ó, a vírgula estava no final, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí é que aparece essa potência, 5,79 vezes 10 à sétima. Se você contar as casas decimais do último zero e andar para a esquerda até chegar ao número 5, você entenderá o que por que 10 elevado a 7. O que eu acabei de explicar, só vamos demonstrar para vocês que 7 casas ela andou. O mesmo numeral está escrito embaixo. Vamos lá, a vírgula estava aqui, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 7 casas, 5,79 vezes 10 à sétima, certo? Observe que a vírgula para no número 5 e não no 57, não paramos no 57, notação científica, o primeiro fator, um número entre 1 e 10, certo? Então, não pode ser no 57. Porque, ó, voltando à notação científica, precisa escrever um número entre 1 e 9. Quando eu falo de 1 a 10, ele pode ser até 9,9, certo? Por isso que a gente não pode chegar ao 10. Um outro exemplo aqui, tá? Este número aqui, nós transformamos em notação científica, virou dessa forma, mostrando novamente a quantidade de casas que vai andar. Olha, esse 9 apareceu aqui, vamos ver, se a vírgula estava aqui, andaria 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reparem que eu não conto a casa que ela estava e eu conto os intervalos, o meio de dois números. Vamos ver aqui embaixo, olha aí. Estava aqui, andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, a vírgula ficou aqui. Observe que parou no número 1 e não no 14. Você sabe explicar? Novamente, aquilo que eu falei para você. A notação científica é um número escrito entre 1 e 10. 1 e 9 aqui no caso. Lembrando, 9, alguma coisa. Certo? Vamos agora... Temos agora alguns exemplos para os números pequenos. É só andar as casas decimais para a direita. Quer dizer, os números grandes andam para a esquerda, os números pequenos andam para a direita, até chegar ao primeiro número que não seja o zero. Vamos ter um exemplo aqui, ó, 0,0000258. Então, essa vírgula que está aqui, ela vai ter que andar até o primeiro número, no caso 2. Então, ficou 2,58. Vezes 10 a menos 6. Menos 6 porque andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, menos 6. Aqui o segundo exemplo, para que a vírgula fique notação científica, a vírgula teria que ficar aqui no 7,4. Então, vai andar 1, 2, 3 casas. Então, ficou aqui, ó, 7,458 vezes 10 a menos 3, porque andou 3 casas. Vamos andar as casas decimais, tá? Os mesmos exemplos, pegando o primeiro de cima, você vai ver onde a vírgula estava e quantos andou. Nós verificamos que andou 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, a vírgula parou aí. E por que isso acontece? Por que ela fica desta forma? Só relembrando, deixa eu baixar aqui para vocês verem, tá? O número decimal, quando a gente aprende a colocar o número decimal, esse número 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. 0,2, 2 sobre 10. 0,25, 25 sobre 100. E se eu transformasse em notação científica, seria o número 1 vezes 10 a menos 1. 1 vezes 10 a menos 1, porque andaria uma casa. 2 seria 2 vezes 10 a menos 2. Menos 1, porque também andaria uma casa. E o 0,25 seria
se eu transformasse na potência de 10, ficaria 25 vezes 10 a segunda. Por quê? O 10 a menos 1 porque tem um zero. 10 a menos 1 porque tem um zero. 10 a menos 2 porque tem dois zeros. Só que 25 vezes 10 a segunda, menos 2 não está em notação científica. Então eu precisaria colocar a vírgula aqui. E se a vírgula está aqui, lembrando o primeiro caso, nós estamos no segundo, se lembrar o primeiro caso, se ela andar para a esquerda, o expoente vai ficar positivo. Então ficaria mais 1, menos 2, com mais 1, menos 1, certo? Essa é a parte mais assim, complicadinha, assim, mais assim, definida da notação científica. Mas vou mostrar para vocês que existe uma regra muito prática. Eu não preciso sofrer com tudo aquilo. Por isso que nós temos a regra prática. E essa é só a parte teórica que eu mostrei para vocês. Então, vamos assim. Se os números forem maiores que 1, deslocamos a vírgula para a esquerda até atingirmos o primeiro algarismo do número. O número de casas deslocadas para a esquerda corresponderá ao expoente positivo da potência da base 10. Ou seja, esse número aqui é maior que 1. Esse número aqui é maior do que 1. Então, a minha vírgula vai andar para a esquerda. Então, no caso aqui, andou 1, 2, 3. Então, a potência de 10 vai ficar com o expoente positivo, 3 positivo. Este número aqui, eu vou andar com a vírgula que está aqui, vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 7,665 vezes 10, a quinta. Andou para a esquerda, o expoente é positivo. Basta eu contar quantas casas andou. E para os números menores que 1, a vírgula vai andar para a direita. Só que a quantidade de casas que eu vou andar, o expoente vai ser negativo. Então, para a direita, o expoente fica positivo. Para a esquerda, o expoente fica positivo. E para a direita, o expoente fica negativo. Estou vendo que o número é menor do que 1, 0. Ele vai andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ser 8 vezes 10 a menos 4. Menores que 1, expoente negativo. 0,000. Então, a vírgula teria que ficar no 3,45. Então, voltamos novamente lá. Eu sempre aperto uma tecla que não deve apertar. Novamente, vamos só acelerar aqui, pessoal. Me desculpe, já é a segunda vez que eu gravo isso e eu acabo apertando sem querer. Mas vocês estão revendo todas as partes da teoria. Essa parte, tudo que eu falei para você, é uma parte que a gente explica para o aluno, mas depois a gente tem a regra prática, né? Para que nós vamos sofrer? Vamos para a regra prática. A regra prática nos ajuda para que a gente não fique decorando tanta fórmula, já que matemática tem tanta fórmula assim, né? Vamos lá, já estamos chegando nas regras práticas. Vamos lá, os números pequenos, como mostrei. Vamos lá, estamos chegando. Isso aqui é tecnologia, né, gente? A gente mexe. Fica bonitinho ver isso. Então, só voltando a repetir, então. Vamos voltar para a regra prática rapidinho, só para lembrar. Maiores que 1, expoente positivo. Só a vírgula anda para a esquerda e positivo. A quantidade que andou, o expoente é positivo. Andou 5 casas, 10 a quinta. Expoente positivo, maior que 1. Menores que 1, anda para a direita e o expoente fica negativo. 1, 2, 3, 4, 8 vezes 10 a menos 4. Aqui andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expoente negativo. Ok, pessoal? Então, agora vamos a uma partezinha um pouquinho mais complicada nas notações científicas. Já sabemos que notação científica é expressar um número num produto, em que o primeiro termo é um número entre 1 e 10, e o segundo termo é uma potência de 10 com o expoente positivo ou negativo. Se o número for maior do que 1, o expoente vai ser positivo. Se o número for menor do que 1, o expoente vai ser negativo. E o número do expoente vai ser a quantidade de casas que ela andar.
E nas operações? As operações da notação científica. Adição e subtração é um pouquinho mais trabalhosa, mas nem tanto. É só você ter que entender a regrinha aqui, ó. Para somar números escritos em notação científica, é necessário que o expoente seja o mesmo. Qual o expoente? Da potência de base 10. Pode ver que está 10 à quarta e 10 à segunda. Eles têm que ser o mesmo. Se não for, temos que transformar uma das potências para que o expoente seja igual da outra. Quer dizer, eu posso transformar esse expoente em 2 ou esse expoente em 4. Nesse caso, eu transformei esse em 4. Tá, mas como é que apareceu? Esse número aqui eu simplesmente repeti. Da onde apareceu esse 4 aqui? Bem, a vírgula que estava aqui a vírgula, eu andei mais 2 casas para lá. 1, 2. 2 casas para lá, eu coloquei o expoente mais 2. Tinha 2 mais 2, 4. Só para você fazer a prova real, dá uma olhadinha. 7,1 vezes 10 à segunda, 7,1 vezes 10 à segunda, a potência é 2, anda 2 casas para a direita. 1, 2, ou seja, 1, 2. Isso é naquela relação na multiplicação da potência de 10. Para o meu aluno que já aprendeu a multiplicação da potência de 10, andando para a direita, positivo, andando para a esquerda, negativo. Notação científica é diferente, tá, pessoal? Quando eu pego e transformo, multiplico um número, uma potência de 10, se ele é positivo, anda para a direita, se é negativo, anda para a esquerda. E esse número aqui, 0,071, vezes 10 à quarta, ele vai ter que andar 4 casas. 1, 2, 3... Opa, deixa eu colocar aqui, ó. 1, 2, 3. Continuando aqui, ó. 3, 4. Reparem que é o mesmo número. Agora sim as potências estão iguais. Se elas estão iguais, eu vou somar estes dois números. 5 mais 0,071. Tá aqui. E a potência de 10. Eu vou repetir. E acontece a mesma coisa na subtração. Eu tenho que transformar as duas para a mesma potência, certo? Então está aqui, ó, 0,0025. Então era 2,5. Como eu quis transformar esta potência para 6, então essa vírgula teve que andar para lá. 1, 2, para lá quando eu digo à esquerda. Teve que andar 1, 2, 3. Então este número ficou vezes a potência de 10 à sexta. Agora os números da potência estão iguais, potência de 10 à sexta, e vou fazer isso menos isso, vezes 10 à sexta. É claro que eu também falo para o meu aluno, se ele não quiser, na notação científica, se preocupar com adição e subtração, basta transformar esse número em numeral com um monte de zeros, somá-los, depois colocar na potência de 10. Dá o mesmo resultado, certo? Vamos agora às duas mais simples, a multiplicação e divisão. Eu não preciso me preocupar com a potência de base 10. Basta eu multiplicar o primeiro fator com o primeiro fator, ou seja, 4,3 vezes 7, está aqui, que dá 30,1, vezes 10, e na multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. 3 mais 2, 5. Na divisão, a mesma coisa. Eu vou dividir o primeiro fator com o primeiro fator, 6 dividido por 8,2, que dá 0,73. E na divisão da potência de base 10, vezes, não esquece que o vezes continua, porque eu estou transformando em notação científica. Notação científica é um produto, apenas eu vou dividir os expoentes. Então, 10 à terceira dividido por 10 ao quadrado, repete a base, subtrai os expoentes, 10 à primeira. Pessoal, apesar de tudo, notação científica não é difícil, é só você lembrar do princípio básico. Transformar em um produto em que o primeiro fator, deixa eu só voltar aqui, só para vocês verificarem, em que o primeiro fator é um número entre 1 e 10, e o segundo fator é uma potência de 10 com expoente positivo ou negativo, certo? Se ele for um número maior do que 1, vai ser expoente positivo. Se for menor do que 1, expoente negativo. E o número do expoente vai ser a quantidade de casas que a vírgula andou. Ok, pessoal? Espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida, deixe seu comentário.
A dúvida especificamente pode ser de alguma coisa que você esteja fazendo e eu comento assim que puder, tá? Muito obrigado, pessoal, aqui do canal do Professor Roberto. Até mais. Tchau, tchau.